Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Com grande alegria, começamos mais um episódio aqui do Crônicas da Bíblia. Mais um episódio dessa viagem no tempo, dessa descoberta de tantas maravilhas, de tantas coisas preciosas da história da nossa fé, da história da nossa querida Santa Mãe Igreja. E é com muito carinho que produzimos todo esse conteúdo muito especial para você. E é uma alegria saber que isso está sendo transmitido para mais de 2.000 cidades e para mais de 5 milhões de pessoas que acompanham pela internet. Então, vamos começar aí. Eu, professor Felipe, historiador e teólogo, vou te levar para mais um episódio dessa viagem no tempo para descobrir mais sobre a história da nossa igreja. Vem comigo, que começou o Crônicas da Bíblia. Acredito que você que está me assistindo, você tem a paróquia que você frequenta. Geralmente, muitas pessoas, além de frequentar as missas, também estão envolvidos em alguma atividade, em alguma pastoral. E tem a pastoral ali da família, tem o grupo de catequistas, tem o pessoal que vai cuidar do grupo de jovens. Enfim, tem sempre um retiro, tem sempre uma reunião dos coordenadores, das lideranças. E mesmo sendo ali na igreja, mesmo antes de pautar ali os assuntos, tem sempre uma oração, todos juntos, e ainda assim não é fácil chegar a um consenso, não é fácil chegar a determinadas decisões. Sempre tem alguém que é um pouquinho mais esquentado, sempre tem alguém que às vezes nem faz muita questão de ir a reunião, mas enfim, o importante é que no final das contas dá certo. E a mensagem do Evangelho, ela vai chegar ao público. O retiro vai acontecer, a festa, a celebração, a procissão, qualquer que seja a atividade. Ela vai acontecer e dá certo no final. Mas isso, mesmo sendo ali dentro da igreja, Deus não retira todas as discussões. Agora, com todas as referências bibliográficas que nós temos, com toda a história de igreja que nós temos e ainda vivemos certos conflitos, imagina lá atrás. Imagina quando você ainda não tinha toda essa estrutura, imagina ainda vivendo esse clima de perseguição dos romanos, dos judeus, ainda sem amparo de livros. Tudo que nós estamos falando aqui, nenhum escrito do Novo Testamento tinha sido produzido. As pessoas tinham acesso a essas informações de acordo com os discursos, a catequese que vinha dos discípulos e dos seus primeiros alunos. Então, tinha tudo contra a igreja. Parece que tudo favorecia para que ela morresse ali mesmo, logo após a morte e ressurreição de Jesus. Mesmo com esse Deus que se manifesta, que se revela, que atua, vive, instrui, parece que o limite humano é muito grande. Parecia não fazer efeito, parecia que a igreja ia ser destruída ali mesmo. Mas é interessante que neste momento nós até mudamos esses mapas. Durante muito tempo nós trabalhamos aqui só com a região de Israel. E você vai ver agora que nós vamos explorar, vamos mostrar outras regiões que o cristianismo chegava. Mas nesse episódio em específico nós vamos falar do primeiro concílio. Vamos pensar assim, a primeira reunião pastoral da igreja, o primeiro conflito muito sério
em que as lideranças ali precisavam dar respostas para os instrutores ali e para aqueles que a igreja começava a abraçar. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. Eu acho muito interessante porque a partir de agora nós vamos ver que Paulo começa a assumir o protagonismo desta história. Os outros discípulos começam a não ter mais tantos registros assim. Até porque vamos encarar o fato, né? Quem vai escrever isso é Lucas, alguém que, um discípulo direto de Paulo, tinha intimidade, tinha conhecimento, andava com ele. Ele vai fazer esses registros. E é interessante também que é por meio deste personagem que o cristianismo consegue romper os seus limites culturais judaicos e chega até as outras nações, diversas outras tribos, diversos outros reinos, né? Outras vilas, outras localizações, outras regiões do Império Romano. E aí eu queria dar o destaque aqui para algumas cidades que nós marcamos aqui no mapa. Você vê ali, a bolinha maior, temos Roma, coração do Império. A igreja vai chegar lá, quer dizer, já chegou, quando no início do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que alguns romanos ouvem o discurso de Pedro e voltam para suas casas, e tem-se a teoria mais aceita de que essas pessoas que ouviram esse discurso, quando voltaram para Roma, fundaram a primeira igreja lá em Roma. Temos outras cidades ali marcadas, olha que interessante: Filipos, Tessalônica, Corinto. É muito interessante essa cidade de Corinto, a capital da província da Acaia, uma região muito importante para o Império Romano naquele momento. E é nessa cidade que o primeiro escrito do Novo Testamento vai ser produzido, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É interessante que ele fala de tantas coisas sobre a espera do Messias, sobre como deve viver os cristãos, num ambiente em que ninguém ali esperava por esse Messias. Essa linha de pensamento monoteísta não era comum naquele lugar. Temos outros lugares ali também, Colossos, que é para quando Paulo vai escrever a essa comunidade, vai combater diversos erros ali, de pessoas com um misticismo muito abstrato e acabavam confundindo ali na sua catequese a natureza do Messias, entre outras cidades, a região da Galácia, cidade de Filipos, Éfeso, um lugar em que Paulo passou muito tempo também, a cidade de Tarso, que é de onde vem esse grande herói da humanidade. Então é interessante perceber que agora o cristianismo ele tem contato com um outro mapa, uma outra realidade, um outro mundo, outras mitologias, outras cosmogonias. Então imagina, cada lugarzinho desse você tem uma infinidade de classes sacerdotais, de instrutores, de professores, de líderes, de pregadores, vamos dizer assim. E cada um vai falar ali um pouquinho sobre o que é a origem da vida, como é que os deuses criaram as coisas, quem são os responsáveis por tudo isso, qual é a origem, qual é a finalidade do homem, de onde viemos, para onde vamos, o que o homem deve fazer, o que é o certo, o que é o errado, o que é o sagrado, o que é o profano. Então o cristianismo começa a ter contato com tudo isso. Mas, para ser bem sucedido nesses conflitos externos, ele precisa estar muito certo internamente. E aqui, neste momento, que nós vemos o primeiro concílio.
Nós temos basicamente dois grupos dos cristãos a princípio. Nós temos os que eram mais tradicionais, mais ligados, né, à Torá, né, à lei mosaica. Você pode ver os primeiros 5 livros da Bíblia. Alguns não aceitavam os livros dos profetas, outros, né, aceitavam, viam ali de fato uma verdade, uma construção de sociedade entre Deus e todo o seu povo, viam a atividade dos profetas ali na sociedade como algo vital para a identidade do seu povo. E tínhamos também judeus que moravam, digamos assim, no mundo grego, que já vestiam outras roupas, que já estavam acostumados com a influência de outras culturas e já tinha esse conflito interno. Eles não são tão bons, eles não são tão puros quanto nós. Então, alguns, quando iam pregar, davam ênfase naquilo que vinha lá da tradição com Moisés. O sábado, a circuncisão, a adoração, o oferecimento do sacrifício no templo. E você tinha alguns cristãos que entendiam tudo isso, obedeciam isso, mas viam o ápice da lei, o mais importante, na figura do Cristo, não na figura de Moisés. E como resolver isso? Isso é um papo, isso é um assunto, isso é uma bomba para você jogar na mão de quem tem a patente mais alta. E é aí que nós entramos nesse cenário e vemos esse primeiro concílio, que é interessante. Nós temos esse cenário de necessidade de reunião, de conversa. E no começo do capítulo 15, nós vemos aqui, dizendo no versículo 1 e 2, alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se vós não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que esses dois, com outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Temos aqui uma representação de Paulo e aquele moço simpático ali é o Barnabé. É interessante aqui porque nós temos experiências de pessoas que experimentaram o amor de Cristo, que levaram a mensagem do Evangelho a outros povos. Lembra que capítulos anteriores falamos sobre o Pentecostes dos gentios, ou seja, a ação do Espírito Santo estava acontecendo dentro dos povos que não conheciam a lei mosaica, que não conheciam o rito da circuncisão, que não guardavam o sábado, que não tinham ali os animais, que não tinham seus animais entre puros e impuros, a carne que poderia ser consumida ou não. Eles se encantavam com a mensagem do Evangelho, eles se encontravam com esse Cristo vivo e, aos poucos, viviam essa conversão. Então é interessante que nós temos essa riqueza dentro da igreja. Dois personagens que vivem essas coisas, veem com os seus olhos, atendem essas pessoas, fazem todo o seu discurso para a conversão destes povos e quando estão retornando para Jerusalém, se deparam com esse episódio de pessoas do meio cristão que ainda pregavam, dando ênfase, dando muito mais importância para os ritos lá de trás que vinham com Moisés e não colocavam o ápice da revelação, a chegada do Messias, a ressurreição do Cristo como o fator determinante. Então, é interessante ver que tem sim os conflitos. Eu imagino que não foi uma conversa muito fácil, como nós vemos aí nesses primeiros versículos. Esse desentendimento realmente acho que foi bem complicado,
Mas olha que interessante, até hoje nossa igreja resolve assim. Quando tem uma questão doutrinal, vamos dizer assim, é mais difícil de ser explicado, você vai para a patente mais alta. Recorre à tradição apostólica, aqueles que hoje assumem o lugar dos apóstolos, e ali, de acordo com toda a tradição, de acordo com o que veio dos apóstolos, o que foi ensinado, tem essa fonte comum, é aí que encontramos a resposta. Isso pertence à doutrina ou isso não pertence? Isso está dentro de um caminho de conversão ou isso não está dentro de um caminho de conversão? Então é interessante que para vencer o mundo lá fora, primeiro as coisas deviam estar muito claras dentro da igreja. E depois do intervalo, nós voltamos nesse assunto. É o tempo de você tomar um cafezinho. Se ainda não pegou, pegue sua Bíblia, caderninho, caneta. Estou esperando por vocês. Até já já. Voltamos aqui com Crônicas da Bíblia, espero que você esteja gostando bastante aí, espero que você tenha pegado aí também a sua Bíblia, seu caderninho, vamos anotar, vamos crescer juntos na fé e na ciência. Espero que você esteja tomando seu café também, porque café é vida. Olha só, gente, neste episódio nós vemos essa necessidade desse concílio, essa conversa interna da igreja. Vamos pensar o seguinte: existe uma coerência entre Antigo e Novo Testamento. Não existe uma reforma, uma revolução ou algo que vai colocar um contra o outro. Mas na cabeça daquelas pessoas naquele momento, olha que interessante, você tinha toda uma civilização que ia praticar o rito da circuncisão, que ia guardar os sábados, assim como o Senhor descansou após toda a criação. Eles também deveriam fazer a mesma coisa. E não é só descansar para não fazer nada, não é isso. É meditar no Senhor, é rezar, é um dia para o Senhor, de oração, de silêncio. E então, nós temos agora um Deus que se faz homem, que caminha entre nós, mas Ele não vai descansar no sábado, Ele vai curar no sábado. Inclusive, ele vai usar o exemplo de que, olha, se uma ovelha sair de perto do rebanho, só porque é o sábado, você não vai pegar, você vai deixar ela perdida. Se com a ovelha temos esse cuidado, imagina com os filhos de Deus. Então, é interessante que na cabeça das pessoas, como que a pessoa ia ter que aprender a guardar o sábado, segundo a lei mosaica, mas quando começasse ali a catequese, vamos dizer assim, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre os milagres, ele ia ver que, poxa, peraí, eu estava guardando o sábado até agora não preciso mais. Então, existiam ali questões meio complicadas de você explicar para as pessoas, existiam ali as pessoas que tinham um zelo muito maior com a lei, que queriam ali fazer tudo ao pé da letra, né? Então precisava dessa conversa. Vamos pensar o seguinte: como é que você vai colocar isso tudo, toda essa história, toda essa tradição, para quem não esperava o Messias, para quem não conhecia nada ali do mundo, da cultura dos judeus? Então, a igreja conversando, com ela, tem esse discernimento. Como é que vai ser a catequese? O que esses pagãos, vamos dizer assim, vão precisar aprender? Como eles vão caminhar? Qual é a instrução para eles? Eles precisam voltar lá no Antigo Testamento para depois aprenderem sobre as maravilhas do Cristo vivo? Pedro
vai falar das maravilhas, vai falar do Pentecostes entre os gentios. Nós temos também Tiago, que vai reafirmar as palavras de Pedro, que vai dar instrução. Nós temos ali as autoridades que guiavam este concílio. E é interessante que aqui, nesse mesmo capítulo 15, no versículo 20, temos aqui, mas que se escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Essa era a instrução para aqueles que vinham do paganismo. Você tinha ali um comércio muito grande de animais que eram oferecidos nos templos, e após o sacrifício, as outras pessoas poderiam consumir esse alimento. Então eles têm essa recomendação: olha, o que é oferecido aos ídolos, não consumam isso. Agora vocês têm uma outra vida, agora vocês têm uma outra referência, agora vocês consomem, no sentido espiritual e material, aquilo que é oferecido a Deus. Então precisa dar aquela volta, assumir uma tradição que não é sua e que de certa forma foi superada. Então é muito bonito ver esse diálogo, ver esse entendimento, que aqui foi escrito de maneira até meio poética, mas historicamente nós sabemos que foi uma confusão um tanto complicada. Mas, como a igreja é guiada pelo Espírito Santo, então, com o tempo, essas confusões, elas foram caindo, elas foram deixando de existir e a certeza da verdade passou a habitar o coração daquelas pessoas. E aos poucos existia uma única igreja, um só coração, uma só vontade, com muito suor, muita lágrima, perseguição, discussão, mas ainda assim uma só. E é interessante também, como eu sempre falo aqui para vocês, ler esses registros históricos, ler todos esses fatos, imaginar o que é que Deus fez na vida daquelas pessoas, conhecendo isso, tendo consciência disso aqui, dos limites culturais, do contexto histórico, nós começamos a entender o que é que Deus tem hoje para fazer na nossa vida também. E é aqui, com essa imagem desses pilares da nossa igreja, que nós encerramos o programa de hoje. Pedro e Paulo, o nosso primeiro grande líder e o nosso grande apóstolo dos gentios. É com essas bases que a igreja ela vai crescer, vai se expandir e vai abraçar todos os povos. Eu vou ficando por aqui e eu espero por você no próximo Crônicas da Bíblia. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.